Caro telespectador e internauta, seja bem-vindo ao Moscast, o podcast do jornal The Mozambique Times. O mais recente relatório sobre a situação mundial da população, apresentado esta semana pelo Fundo das Nações Unidas para a População, UNFPA, lança um alerta para Moçambique. Se não houver um acompanhamento demográfico eficaz, a população do país poderá duplicar nas próximas 3 décadas, atingindo os 60 a 69 milhões de habitantes até 2055. E a pergunta que não quer calar: Moçambique está preparado para esta situação? Para compreender melhor o relatório e as consequências sociais e econômicas destas previsões das Nações Unidas, temos em estúdio o Sr. Walter Mendonça Filho, que é representante adjunto do UNFPA em Moçambique, e Neuza Balano, socióloga e pesquisadora, a quem agradecemos pela presença no Moscast. E começamos pelo Sr. Walter Mendonça. O relatório aponta que Moçambique poderá ver a população duplicar nas próximas décadas, isto é, sair dos atuais 30 milhões para 60 a 69 milhões de habitantes até 2055. O que é que explica este crescimento? Bem, primeiramente, muito obrigado pelo convite para estar cá convosco e também explicar que o UNFPA, que é uma sigla em inglês, significa Fundo das Nações Unidas para a População, que é a agência das Nações Unidas que cuida de temas de saúde sexual e reprodutiva. Lançamos o nosso relatório anual esta semana. A cada ano tomamos um tópico diferente e este ano o tópico foi a fertilidade. Me pergunto o que explica este grande crescimento da população em Moçambique nos últimos anos e também previsto para as próximas 3 décadas. Bem, de maneira muito objetiva, o primeiro fator é que a taxa de fecundidade em Moçambique é alta. Eu vou explicar isso. A taxa de fecundidade é o número de filhos que uma mulher moçambicana teria ao longo de sua vida. No momento, essa taxa em Moçambique é de aproximadamente 5, o que significa dizer que, se nós tomarmos uma média, cada mulher moçambicana terá ao longo de sua vida uma média de 5 filhos. Essa taxa é alta. E ela varia também conforme um contexto urbano ou um contexto rural, e ela também varia aqui em Moçambique, segundo a província. Então, no mundo rural, a taxa é quase 6, ela é 5,8, que significa que cada mulher moçambicana que está no meio rural tem, em média, 6 filhos. No mundo urbano é 3,6, o que significa que cada mulher moçambicana que mora na cidade terá, em média, 3,6 filhos, quase 4. Então, se tirarmos a média, é 5. Essa taxa é alta. Ela é muito alta. Isso é o primeiro fator, a taxa de fecundidade. O segundo, há uma necessidade de se buscar métodos de planeamento familiar. Quando eu falo de planeamento familiar, estou a referir-me a escolhas voluntárias de uma mulher ou de um casal de poder decidir o número de filhos que quer ter e o espaçamento destes filhos. Quer ter um filho agora, quer esperar 3, 4 anos, ou inclusive se não quiser ter filhos. Isso é o que nós nos referimos a planeamento familiar. Ter a capacidade de planear a composição da sua família, o número de filhos e filhas que quer ter. E para fazer esse planeamento familiar, necessita-se de meios de contracepção. Os contraceptivos, se necessita da pílula, que é o mais conhecido, necessita do implante hormonal, que é algo que é colocado uma mulher, é um implante que se coloca debaixo da pele. Há implantes que duram de 3 meses até 2 anos, a mulher não engravidará. Há o DIU, que é algo que se introduz no corpo da mulher e previne a gravidez. Para os homens também, a vasectomia, que a partir dali ele não poderá ter mais filhos,
terá sua atividade familiar normal, mas não poderá ter filhos. Existe a camisinha também, e existem métodos tradicionais. Então, o conjunto desses métodos é o que possibilita o planeamento familiar. Os mais efetivos, digamos, são os produtos, digamos, modernos, né? É a pílula, é o implante, e lamentavelmente ainda estamos numa situação em Moçambique em que nem todas as mulheres que querem fazer o planeamento familiar têm acesso a esses métodos. Por quê? Bem, por um lado, é falta de informação. Muitas raparigas, jovens e mulheres desconhecem os métodos de planeamento familiar. E, por outro lado, também temos ainda uma certa falta desses produtos em todo o território nacional, porque Moçambique é um país muito grande, com províncias, com muitos distritos, então é difícil manter um estoque constante, continuado, contínuo desses métodos em todo o serviço público de saúde. Nós estamos a apoiar o Ministério, o MISAL, eles estão muito comprometidos com esse assunto, com essa matéria, mas é difícil, a logística é difícil de fazer chegar a todos os distritos os métodos modernos de contracepção. Então, basicamente, seriam esses as razões desse alto crescimento populacional em Moçambique. Obrigado. Doutora Neuza, muito boa noite. O nosso convidado, que é representante adjunto do Fundo das Nações Unidas para a População, fala da questão da fecundidade. Mas que outros fatores sociais pode trazer para explicar estas projeções que foram apresentadas esta semana pelas Nações Unidas ligadas ao crescimento demográfico em Moçambique? Muito obrigada, Soleide. Obrigada pelo convite. É sempre um prazer estar aqui para debater assuntos que interessam a todos nós. As implicações que eu acredito que estão à frente, os fatores que influenciam essa realidade moçambicana, acredito eu que sejam de base estrutural, de base social mesmo. Todos esses fatores que o doutor esteve aqui a mencionar são ancorados àquilo que é a realidade que maioritariamente dos moçambicanos vivem. Temos que primeiro atermos que a maior massa, ou as grandes massas populacionais, estão situadas no contexto rural. E o contexto rural é marcado também por escassez e uma vulnerabilidade muito profunda. Além disso, o nosso país tem um perfil demográfico marcado por camada jovem e por crianças. Então, a atenção que nos é chamada para o crescimento demográfico tem de nos fazer refletir no sentido de, se calhar, nós estejamos a viver numa realidade de farsa. Por quê? Todos os esforços que possam ser feitos para poder travar ou desacelerar o crescimento demográfico podem não surtir o efeito desejado, justamente porque não refletem aquilo que é a realidade daquelas pessoas. Estamos a dizer que a razão para o crescimento demográfico do Moçambique é estudada pelas altas taxas de fecundidade, pelas altas taxas de natalidade também, e também porque estamos a dizer que é marcada igualmente pela camada jovem, que no contexto rural é essa camada que está mais vulnerável à questão da reprodutividade. E quando nós analisamos isso num aspecto estrutural, estamos a falar de um déficit daquilo que seria os serviços que poderiam manter essas pessoas não entretidas, mas focadas também em outras áreas e em outros afazeres,
para não se aterem apenas à questão de reprodução. Eu tenho que falar de uma forma sem tabus. O contexto rural apresenta as altas taxas de natalidade justamente porque esse é o único entretenimento que os jovens e os adultos têm. Então, não podemos falar assim de uma forma isolada sobre os esforços que nós estamos a depreender se nós não conseguimos entender a fundo qual é a realidade daquelas pessoas. Então, as altas taxas de natalidade também podem ser justificadas pela fraca pela fraca imersão ou inserção de conhecimento de forma estratégica nesses contextos. Estamos a dizer que a ONU, a MISAL e os parceiros de cooperação têm se tem desenvolvido esforços para poder fazer chegar a informação e fazer chegar os recursos para desacelerar esse crescimento demográfico através do planeamento familiar, através do aconselhamento, através da alerta. Mas estamos a nos esquecer daquilo que são os valores e costumes que são enraizados e são impostos àquela sociedade. Eu já estive ou estou maioritariamente a trabalhar ou a visitar contextos rurais e já visitei vários hospitais que têm acesso aos métodos contraceptivos e até algumas raparigas e algumas senhoras adirem a esses serviços, mas não são reflexivos. O número de pessoas que vai lá não é reflexivo à população daquela área. E para eu dizer que a sobreposição dessas estratégias devem estar alinhadas àquilo que é a percepção daquelas pessoas sobre o conceito de família e o conceito de reprodução. Dentro do contexto rural, só é mulher aquela mulher que pode procriar. Mulher que não procria, ou mulher que, de alguma forma, tem um acompanhamento médico, um acompanhamento, um aconselhamento sobre o planeamento familiar, sofre represálias. E estando inserido dentro daquele contexto, é um pouco difícil ela assumir isso em alta voz e talvez coagir outras mulheres para aderirem a esses serviços, porque os costumes, os valores que identificam aquelas populações não são essas que são difundidas, ou se são difundidas de uma forma errada. Por isso que esses esforços não têm um impacto significativo naquilo que é o crescimento, naquilo que é a desaceleração, nesse caso, do crescimento demográfico. Então, a nível social ou sociologicamente falando, nós poderíamos estar a falar de um crescimento desacelerado da população que não é acompanhada nem pelas estratégias de desaceleração do crescimento populacional, nem são acompanhados por aquilo que são o acesso aos serviços sociais básicos, não é acompanhado pelo desenvolvimento do capital humano, que pode também ser um vetor para desacelerar as altas taxas de natalidade. Então, é um crescimento demográfico que não é acompanhado por todos esses fatores que ditam se uma sociedade é desenvolvida ou não. Se nós queremos ver, nós temos muitas pessoas, ou temos uma grande massa populacional moçambicana, mas em termos de capital humano, em termos de desenvolvimento do capital humano, nós ainda estamos em níveis muito baixos. E isso também pode ser uma justificativa do porquê as pessoas não conseguem se concentrar em outras áreas e se atêm apenas na questão de fazer apenas filhos, porque é a única coisa que eles têm a fazer. Uhum. Obrigada. Aliado a esta questão de trabalhar para que mais pessoas, ou melhor, mais mulheres tenham acesso aos métodos de planeamento familiar, como disse que tem trabalhado, por exemplo, com o governo moçambicano, através do Ministério da Saúde. Será que estas estratégias de distribuição de métodos de planeamento familiar tomam em conta
estas questões também levantadas pela socióloga que aborda questões culturais, sociais, em que as mulheres, por natureza da sociedade em que estão inseridas e também da cultura e religião, devem já fazer filhos, devem ter filhos, porque há um entendimento generalizado que para nós africanos que os filhos são a riqueza de um homem ou de uma mulher. Então, estes métodos contraceptivos estão a ser acompanhados também por estratégias para desfazer esta ideia de que o papel da mulher é fazer filhos. Bem, primeiramente, muito obrigado pelas considerações da doutora, eu escutei com muita atenção e ela abordou de maneira muito hábil a questão sociológica, cultural. Todos nós vivemos em um contexto cultural, né? No contexto moçambicano, no contexto de uma província, no contexto de um distrito, no contexto de uma localidade. E esse contexto cultural molda as expectativas que se tem de cada um. O primeiro ponto que eu gostaria de fazer é que o planeamento familiar, ele deve ser voluntário e consentido. O que significa isso? Voluntário, a rapariga ou a mulher fará o planeamento familiar se ela quiser fazê-lo. Ninguém, em nenhuma instância, obrigará uma rapariga ou uma mulher a fazer planeamento familiar, a tomar uma pílula, a colocar um DIU. Então, primeiramente, ele tem que ser voluntário. Em segundo lugar, consentido. O que significa isso? Significa que quando a mulher vai no posto de saúde e faz uma consulta com o funcionário da saúde, com a enfermeira, pega um aconselhamento, a enfermeira vai explicar o que é possível, o que não é possível, as vantagens, as desvantagens de cada método, e a mulher estará informada sobre as vantagens e desvantagens e o que ela prefere. Se ela prefere tomar uma pílula todo dia, que é uma obrigação que você terá, ou se ela prefere ter um implante hormonal que durará 2 anos. E pode ser retirado a qualquer momento, se ela quiser. Então, ela tem que consentir, ela tem que estar de acordo com. Então, essas são as premissas fundamentais do planeamento familiar. Informado e consentido. Agora, o segundo ponto, a questão da cultura ou das expectativas. Como a senhora disse, que as crianças são uma dádiva não só em Moçambique, no mundo inteiro, né? Então, cada família tem as suas expectativas. Eu quero ter muitos filhos, quero ter 20 filhos, quero ter 10 filhos, quero ter 5 filhos. Então, essas expectativas, existem expectativas pessoais, as expectativas do casal, e pode até haver expectativas da comunidade em relação a isso. Então, a cultura, ela em grande forma, vai moldar o que a mulher ou a rapariga e o casal desejam. A cultura tem, sim, uma influência sobre decisões. Mas cada todos nós somos seres autônomos. E exercemos o livre-arbítrio. O que quer dizer? Eu tomo aquela decisão que eu acho que vai ser melhor para mim e para a minha família. Então, nós não estamos em nenhum momento a advogar que tenha-se apenas um filho, ou 2, ou 3. Pode-se ter a quantidade de filhos que se quiser. Pode-se, inclusive, nem sequer utilizar o planeamento familiar. Isso é uma opção pessoal, mas no momento em que a mulher, a rapariga, queiram utilizar esse método, ele deveria estar disponível. No sistema de saúde, o enfoque é um enfoque mais médico, um enfoque de
saúde. Porque vejamos, outro dado interessante que eu queria colocar para a audiência é que em Moçambique, de mulheres entre 20 e 24 anos, jovens, metade das mulheres entre 20 e 24 anos no meio rural já estava grávida aos 18 anos. Metade das mulheres no meio rural já estava grávida até os 18 anos. Se baixarmos para os 15 anos, o número é 10%, 1 em cada 10. Raparigas de 15 anos no meio rural já estava grávida. Vamos para o mundo urbano, das cidades. 29% das mulheres moçambicanas já estava grávida, já tinha tido um filho ou estava grávida aos 18 anos. Ou seja, 1 em cada 3. 1 em cada 3 mulheres que moram em cidades moçambicanas já estavam grávidas ou tinham filho aos 18 anos. Então, a pergunta é: era desejado? Podemos perguntar. Aquele nascimento daquele filho foi algo desejado? Foi algo planeado ou foi algo que aconteceu? Né? Isso é uma reflexão pessoal. Os números que eu estou a dar vêm do Instituto Nacional de Estatística. Né? Não sou eu, Walter, que estou a inventar os números. Então, o que é que nós vemos? Sim, a cultura tem o peso. Os elementos sociológicos que a doutora mencionou têm um peso enorme, mas todos nós temos a capacidade de escolha, temos o livre-arbítrio. O obstáculo que teríamos, no caso, para o planeamento familiar é se efetivamente o método não está disponível. Aí vai complicar. Se a mulher vai ao centro de saúde e não tem como fazer o planeamento familiar, ela não tem a opção de exercer esse direito fundamental. Obrigado. Certo, mas por que o crescimento demográfico deve preocupar? Porque no relatório diz que se Moçambique não fizer nada, os números podem aumentar. Quer dizer que se Moçambique não fizer nada para evitar, quer dizer que é uma preocupação. Há uma preocupação aí com o crescimento populacional. Mas por que deve preocupar e por que é visto como um problema? Se temos, por exemplo, a Nigéria, o Brasil, a China, a África do Sul, com uma população, se calhar, acima da média, daquilo que é em relação aos outros países. Tá bem. Então, vamos lá. Eu vou tentar fazer uma análise. Torna-se uma preocupação um crescimento que é muito alto. É o caso de Moçambique. A população vai dobrar em 30 anos se nada se fizer, se as coisas continuarem como estão. Então, por que torna-se uma preocupação? Se eu tenho o dobro da população, digamos que a população de Moçambique hoje seja em torno de 34 milhões, daqui a 30 anos seriam 68 milhões. Então, se minha população dobra, eu preciso do dobro do número de escolas para educar as crianças que vão nascer, mais as que já existem. Eu precisaria do dobro do número de hospitais, ou então incrementar a capacidade dos hospitais existentes. A economia teria que gerar empregos suficientes para absorver tanto os jovens quanto os adultos no mercado formal de trabalho, que hoje, no dia inclusive, já é um problema, a absorção dos jovens no mercado laboral. Então, se este crescimento não for acompanhado de um crescimento socioeconômico, que foi o que a doutora fez referência, nós teremos uma degradação das condições sociais, nós teremos mais pobreza, nós teremos hospitais com menos capacidade de atendimento, nós teremos escolas que terão muitos alunos para o tamanho que elas têm, etc, etc. Mas, se tivermos um desenvolvimento socioeconômico, o que é isso?
se pudermos ter um crescimento da economia, mais investimento do setor privado, mais investimento do setor público em educação, em saúde, na melhora do capital humano, do moçambicano que seja mais educado, formado, mais saudável, mais apto para o mercado laboral. Se tivermos este investimento, o crescimento populacional em si não chega sequer a ser uma preocupação. A senhora mencionou alguns países, e os países que a senhora mencionou são muito diversos e diferentes. Deixa eu pegar o exemplo da África do Sul, que é aqui vizinho a nós. Eu até tinha um número interessante aqui sobre a população da África do Sul. Deixa-me ver se eu encontro. O que ocorre na África do Sul? O ritmo de crescimento populacional na África do Sul é menor do que o ritmo de crescimento populacional em Moçambique. Porque, geralmente, à medida em que os países se desenvolvem social e economicamente, as famílias diminuem. As famílias tendem a ser menores, porque o custo de vida é alto, a educação das crianças custa caro, papai e mamãe têm ambos que trabalhar, não podem estar em casa todo dia. Então, naturalmente, o tamanho da família vai se reduzir. Se tomamos o Brasil já fez a transição demográfica. A população do Brasil vai cair, como a população de muitos países ricos. Não terão nem sequer o mínimo de filhos necessário para repor os óbitos. Então, naturalmente, haverá essa convergência. No momento em que quanto mais rico um país for, menor será a tendência, a natalidade baixará. Isso são fatores econômicos, sociais, etc. Mas quero dar espaço também para a doutora intervir. Sim. Doutora Neuza, eu gostava que nos dissesse, em termos de previsão, tendo em conta a realidade sociocultural, sobretudo nas zonas rurais que eu conheço muito bem, se olhando para estes problemas que poderão advir do crescimento populacional que está previsto para cerca de 60 a 69 milhões de habitantes até 2055. E aqui o UNFPA esteve a falar sobre problemas ligados à educação, à saúde, pobreza. Tendo em conta este cenário todo, será que os moçambicanos estão em condições de travar este crescimento demográfico? E, se sim, de que forma é que é possível travar este crescimento demográfico? Tem uma máxima que diz que a história se repete duas vezes. Primeiro como tragédia e depois como farsa. Eu acho que nós ainda estamos no nível de uma tragédia. O país está em colapso silencioso e os que estão mais próximos dos órgãos de decisão, não que não saibam dessa realidade, mas têm negociado para que cada um se vire quando tudo isso colapsar. O crescimento demográfico já é um problema muito grave e profundo, porque, como eu disse anteriormente, não é acompanhada pelo crescimento econômico. E esta realidade demanda uma pressão sobre os recursos, porque a camada que maioritariamente deveria, ou melhor, porque a camada que representa a maior parte da população moçambicana é constituída por indivíduos que ainda não estão em idade de prover ou gerar renda para as suas famílias. Ou é uma realidade que não é acompanhada pelo capital humano
suficientemente preparado para lidar com a realidade com a qual está. Mas eu também tenho que voltar ao ponto inicial. Isso é uma questão estrutural. Quando estamos diante de uma população que foi socializada ou ensinada a normalizar realidades de escassez e vulnerabilidade, é um pouco difícil tentar trazer soluções e, pior ainda, naquela estratégia de top-down, chegar a trazer as tuas estratégias de onde estás a vir e querer empregar dentro de um contexto em que eles nem sabem que estão num contexto de risco. Então, é uma realidade muito confusa que precisa ser esmiuçada ainda para trazermos aquilo que é a consciência das pessoas. As pessoas, quando fazem filhos, fazem por uma questão cultural, porque foram ensinadas que fazer filho é o que tem de ser, é o que uma mulher tem de fazer, é o que representa a honra dentro de uma família. Foram ensinadas dessa forma. E nunca foram ensinadas ou explicadas que a forma como eles decidem fazer filhos pode trazer essa pressão que eu estou a dizer, pressão dos recursos, que pode fazer com que esses recursos nem cheguem para o seu próprio vizinho. Foram ensinadas, não é porque fazem isso conscientes do que estão a fazer. É uma consciência imposta, mas como é tão enraizada, não conseguimos entender que ela é imposta e é ensinada. Então, há uma necessidade de ressocializarmos a população moçambicana, reiniciar a sociedade moçambicana, trazendo novas narrativas de como é que nós devemos lidar com a questão da fecundidade. O que isso representa, não só dentro do meu agregado familiar, mas para a coletividade. Então, a tragédia que nós estamos a viver hoje é essa, de termos uma população que está focada e ainda continuará focada a procriar, a se multiplicar, e nesse mesmo contexto, nessa mesma realidade, não sabem que isso vai gerar um aperto ou uma pressão aos recursos disponíveis. Se nós formos para a questão das políticas públicas, esses mesmos recursos que são disponibilizados para essa população são recursos que são dotados por uma tamanha. Como é que eu posso dizer isso? Esses recursos não têm um mínimo do nível de qualidade que devem ter para essa população. A sociedade, hoje em dia, é marcada por um individualismo que, num aspecto assim, onde nós podemos fazer essa análise, os que estão mais próximos dos órgãos de decisão são fomentadores e que são fomentadores de formas significativas para o bem da coletividade, não fazem. Estamos imersos num sistema em que todos querem protagonismo em ações que ajudam, né, os que não precisam, em nome dos pobres que foram ensinados que não deviam reclamar da vida que têm. Então, o crescimento demográfico, em linhas gerais, essa pressão sobre os recursos, essa marcada vulnerabilidade e agravamento da pobreza será sentida por nós, que somos a voz dessas pessoas que ainda não sabem que estão no meio de uma crise profunda. Então, é nossa responsabilidade reiniciar o ensinamento dessas pessoas que as práticas que foram ensinadas ou que foram impostas precisam mudar. As políticas públicas devem ser reflexivas, não só a realidade que se vive, mas o futuro que nós queremos. Então, é um risco nós continuarmos
a depreendermos esforços, a aplicarmos estratégias que, em linhas gerais, até podem funcionar, mas estamos a aplicar em que contexto, para quais pessoas, com que nível com que nível de capital humano nós estamos a lidar, qual é a abertura dessas sociedades para receberem novas narrativas e novas formas de viver. Então, o trabalho tem de ser de base para que nós possamos ter pelo menos uma hipótese de destravar o crescimento demográfico e, consequentemente, tentarmos também fazer com que os recursos que nós já temos, que são escassos, são de baixa qualidade e não chegam para todos, sejam de alguma forma também evoluam e mudem de rótulo para que conversem com aquilo que é a realidade da maioria da população. Uhum. Então, no olhar das Nações Unidas, quais são os impactos desse boom demográfico na saúde, nos direitos reprodutivos e, sobretudo, das mulheres e raparigas? Mas também está à vontade para comentar esta explanação da doutora Neuza. Sim, não, muito obrigado, doutora Neuza. Eu acho que ela fez. Eu acho que nós dois nos complementamos, né? Porque eu falo muito de dados econômicos, às vezes, demográficos, e a doutora tem um enfoque mais sociológico e conhece profundamente o meio rural moçambicano. Bem, refletindo sobre o que eu havia dito antes, um crescimento populacional alto não representa necessariamente um problema se ele é acompanhado de um desenvolvimento social e econômico. O que a doutora estava a referir como o melhoramento, a melhoria do capital humano. Ou seja, que as pessoas têm acesso à educação de qualidade, as pessoas, o moçambicano, a moçambicana, têm acesso aos serviços públicos de saúde, aqueles que prefiram e possam pagar podem utilizar o serviço privado, mas, no geral, que a população tem acesso aos serviços públicos de saúde. Não somente para a questão do planeamento familiar, para tudo, todas as necessidades de saúde. Que haja condições de investimento por parte da iniciativa privada. A iniciativa privada, as empresas privadas, elas geram recursos, elas geram emprego, elas geram renda para o país, impostos, desenvolvimento. Então, a iniciativa privada, o setor privado, tem um papel-chave também nesta fase dessa questão do desenvolvimento socioeconômico. E o governo deveria criar as condições, o ambiente em que haja mais investimento, o Moçambique seja um local atrativo para investimentos, e há muitas possibilidades, o desenvolvimento do turismo, o desenvolvimento da pesca, o desenvolvimento da agricultura, que eu pessoalmente acho muito pouco explorada, a agricultura moçambicana, a agricultura comercial em Moçambique poderia ser muito mais desenvolvida do que é. E também sempre estamos a escutar dos grandes projetos dos recursos naturais, que esperamos que possam gerar esses recursos para o investimento no capital humano. Então, crescimento populacional em si não é a mesma coisa de dizer vamos ter um problema sério. Poderia ser um problema sério se não tivermos as políticas, a implementação das políticas, a melhoria do capital humano e justamente o investimento no capital humano. Desculpe, naquela hora eu comecei a falar da África do Sul e não terminei a minha linha de raciocínio. O que eu queria dizer? Na África do Sul, nós temos um país que é muito rico e muito desenvolvido, com um setor privado, comercial, muito pujante, muito forte, que atrai, inclusive, muitos moçambicanos que vão lá trabalhar, e africanos de outras partes, pessoas de todo o mundo, inclusive. Por quê? Porque eles criaram uma base, criaram um ambiente favorável ao investimento, ao empreendedorismo, à iniciativa privada, às empresas, e também são dotados de algumas riquezas naturais. Então,
seria a questão de nós temos que olhar para modelos exitosos, né, em outros sítios, em outros locais. E na medida do possível, isso vale para qualquer país. Na medida do possível, tentar fazer com que o nosso próprio país seja também um país exitoso, desenvolvido, rico, próspero. Mas deixe-me voltar à sua questão original. O crescimento popular... Sim, nós já dobramos a população de Moçambique. Deixe-me explicar. Eu tenho um número cá. Em 1990, há 35 anos atrás, a população de Moçambique era de 13 milhões de habitantes. 13. Hoje, quantos somos? 30 e pouco. Triplicamos. Quase triplicamos. Quase em 35 anos. Então, eu não estou a falar de ficção científica. Eu estou a falar até de fatos históricos. Num espaço de 35 anos, a população passou de 13 para uns 34. Por quê? As razões que já falamos, a fecundidade, a falta de planeamento familiar, etc, etc. Então, se medidas não forem tomadas, isso vai acontecer novamente nos próximos 30 anos. Agora, pergunta, eu não estava cá em 1990. Era melhor em 1990 do que hoje? Ou houve uma degradação? Podemos perguntar aos contemporâneos que estavam cá em 1990. Em 1990 eu já era adulto, já tenho cabelo branco hoje. Mas eu teria essa curiosidade de perguntar ao moçambicano, que era um jovem adulto em 1990, como ele compara o seu país naquela época ao país que temos hoje, 35 anos depois. Não tenho dados econômicos, porque infelizmente não tive tempo de fazer pesquisa, mas a situação é essa. Crescimento populacional pode ser até algo bom se houver uma grande inversão, um grande investimento na juventude. É o que chamamos do bônus demográfico, quando há uma massa muito grande de jovens em idade de trabalho que podem contribuir à força de trabalho do país, sendo que eles necessitam estar capacitados e educados no sentido da educação formal da escola, pelo menos a secundária. Né? Então, isso seria uma riqueza. Se nós pegarmos os jovens de Moçambique hoje e todos eles tiverem acesso a... Imagine que todos tenham pelo menos a secundária. Imagine as possibilidades de empreendedorismo, de pequenas empresas, de investimentos. Né? A vossa própria empresa aqui, são muitos jovens que temos, são empreendedores, vocês tiveram a oportunidade de ter uma formação acadêmica, estão a utilizá-la para o bem do país. Obrigado. Doutora Neuza, caminhamos mesmo para a reta final do nosso programa e mesmo em jeito de últimas considerações, gostava que comentasse sobre estes dados que são trazidos pelas Nações Unidas, que, como disse aqui o representante, indicam que metade das raparigas moçambicanas dão à luz antes dos 18 anos e 48% casam-se ou unem-se antes dessa idade. O que é que estes números nos dizem sobre o lugar da rapariga na sociedade moçambicana? Bom, eu começaria por, se calhar, trazer um paradoxo aquilo que o doutor acaba de dizer. O sistema educacional moçambicano nada mais faz do que atrasar a população moçambicana. Falo com propriedade. A nossa educação é uma fraude que, ao invés de fomentar o desenvolvimento humano, ao invés de garantir a permanência ou as taxas de permanência escolar
das crianças em idade escolar, principalmente das raparigas, para evitar os casamentos prematuros e as gravidezes indesejadas, que também acabam se refletindo no crescimento demográfico. Ao invés de evitar todos esses fatores, a escola ou o sistema de educação moçambicano está para dar asas ao que repudia. Então, nós vivemos uma profunda inversão de valores naquilo que são as políticas públicas que regem o nosso país. Vivemos em um contexto de dependência, carenciamos de ajuda, nós estamos num contexto de dependência e de precisar de uma forma intermitente de ajuda. Não sabemos ou não temos capacidade suficiente de resolver até os pequenos problemas do nosso próprio país, do nosso próprio contexto. Mendigamos auxílio e apoio àqueles que deveriam servir com honra e com qualidade à sua própria população. Em ética, isso é a versão de valores e se reflete naquilo que são as nossas narrativas hoje em dia, para nós que fazemos pesquisa e devolutivas e trazemos aquilo que é a realidade social, de uma forma que parece que até uma encomenda, parece que estamos a jogar contra aquilo que são os esforços do governo, parece que eles não estão a fazer nada, mas a sensação que dá realmente é que parece que os que nos representam e os que deveriam nos representar vivem num automático. Parecem parece estarem a seguir algum roteiro de fato, mas não existe nenhum roteiro. Cada um faz como acha e de acordo com as circunstâncias que lhe são apresentadas. Por isso que nós, hoje em dia, ou não hoje em dia, hoje, amanhã e no futuro também, ainda falaremos de raparigas que desistem da sua vida escolar, acadêmica, que não tem uma taxa, em relação aos meninos, nesse caso, não tem uma taxa significativa ou satisfatória de permanência escolar. Viveremos também um futuro em que as raparigas ainda continuam a se aliar a outros homens mais velhos ou também da sua idade para formar família, porque é a única coisa que tem de disponível para que eles façam e possam se dedicar. E o que nós vamos ter? Obviamente, a primeira coisa que vai acontecer é o crescimento demográfico, é o primeiro indicador que nós vamos ter daquilo que são os nossos costumes e as nossas vivências. O crescimento populacional não é uma coisa que caiu do céu, reflete em várias camadas aquilo que são as vivências da nossa sociedade, aquilo que são os valores que espelham a nossa sociedade. Então, há uma necessidade muito grande mesmo. Tenho que sublinhar e repetir, e tem para que possamos assistir, se calhar, à erradicação dessa realidade ou desacelerar o crescimento populacional. Temos que assistir também uma disposição equitativa dos recursos. Eu vi que o doutor fez alguma deixa sobre o setor privado, sobre os investimentos privados que estão a ser, que deveriam ser refletidos naquilo que é o desenvolvimento local, numa fase inicial, mas não é isso que está a se assistir. Eu acho que eu, se tocasse nesse ponto ia levar mais tempo. E não é realmente, não existe uma disposição equitativa dos recursos. Então, há uma necessidade realmente, repito, de investir em capital humano, investir no acesso aos serviços de saúde, de qualidade. Esses serviços não podem estar acessíveis, tem uma pessoa ter como aceder. Tem de haver disposição também desses serviços com qualidade. Devemos assistir também a uma reforma ou a uma mudança daquilo que é o sistema educacional moçambicano, para que nós não tenhamos
indivíduos que assumimos que eles são letrados, ou são estudados, ou que estão dispostos a mudar aquilo que são as narrativas da nossa sociedade, enquanto sabemos que tudo que nós conseguimos fazer durante os anos de escolarização desse indivíduo é empobrecer a sua cabeça, é empobrecer os seus sonhos, é empobrecer as suas narrativas, é empobrecer também os seus métodos os seus métodos de ação, faça aquilo que é a sua necessidade diária. Então, eu gostaria realmente que os fazedores das políticas públicas não nos levassem a uma verdadeira tragédia sem precedentes. Precisamos cultivar uma consciência coletiva saudável que seja espelhada naquilo que são as nossas necessidades e aquilo que nós queremos como um bem maior para o nosso futuro. E temos que também tomar em conta, desculpa, todos os esforços que nós estamos a fazer, toda essa virada de chave que nós precisamos ter, não é para o nosso benefício, é para nossas futuras gerações. Então precisamos também estar conscientes disso. Obrigada. Muito obrigada. Doutor, a nível da região austral ou mesmo a nível da África no seu todo, qual é o país que pode servir de melhor exemplo para Moçambique em matéria de planeamento demográfico, mesmo para fecharmos o nosso programa? Olha, honestamente, eu não saberia dizer-lhe, porque eu não vim preparado com essa análise. Mas a África, o que eu posso dizer é o seguinte: a África é um continente provavelmente mais diverso do mundo, em termos de etnias, de culturas, de religiões, de línguas, certamente. Então, há muitos modelos, e uma grande variedade religiosa também, né? Começando lá do norte da África, que é majoritariamente muçulmana, e passando já mais para o sul da África, onde é majoritariamente cristão. E há valores também em cada nação. A diversidade é tamanha que fica difícil escolher um modelo específico. Mas deixe-me falar de um país ideal, digamos assim. Um país ideal, estou plenamente de acordo com a doutora lá, é aquele que investe na educação e na saúde de seus cidadãos. Essas duas áreas são fundamentais. A educação e a saúde para o desenvolvimento do capital humano, para a cabeça, digamos, das pessoas, para a criatividade, para o poder do empreendedorismo, para a toma de decisões, para a toma informada de decisões. Você só pode tomar uma decisão informada se você próprio estiver informado sobre o assunto. Então, um país que investe em educação, em saúde, um país onde as políticas públicas tenham um enfoque do desenvolvimento humano e não somente as políticas públicas, porque temos muitas políticas públicas. A questão também crucial é a implementação dessas políticas. Dizemos aí comumente, esta lei é uma lei morta. Existe a lei, mas não se aplica. Então, a questão da implementação do marco legal, jurídico, a segurança jurídica também é fundamental. Vou terminar aqui. Me desculpo por não ter um país modelo, mas falei de um país fictício modelo. Sim, aquilo que seria o ideal. Exatamente. Certo, certo. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada, Neuza, pela presença no nosso programa. É o ponto final desta edição do Moscast. Conversamos com Walter Mendonça Filho, representante adjunto do UNFPA, que é o Fundo das Nações Unidas para a População em Moçambique, e Neuza Balani, que é socióloga e pesquisadora. Refletimos sobre os desafios de Moçambique
face às previsões do crescimento demográfico. A ONU estima que em 2055 seremos 60 a 69 milhões de moçambicanos. Obrigado pela audiência. O conteúdo deste programa estará disponível nas nossas plataformas digitais, nomeadamente YouTube e Facebook do Jornal de Mozambique Times e também nas páginas da MBC TV, canal 352 da TV Cabo. Somos Moscast. Até lá.